Fala pessoal, mais uma aula de saúde coletiva e hoje o tema da nossa aula será a Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990. Então vamos à nossa aula. Nas últimas aulas a gente viu que o SUS ele foi criado pela Constituição Federal de 1988, mas a Constituição de 88 ela apenas criou o SUS. Então vocês imaginem lá que os deputados, após promulgarem a Constituição, eles pararam, olharam um para a cara do outro e pensaram assim: nós criamos o SUS, mas como o SUS vai funcionar? Quais vão ser as regras? Como isso vai acontecer? Então, para isso, foi criada a Lei 8.080 de 1990. E essa lei ela tem o objetivo de regulamentar todas as ações e serviços de saúde no país. Tá? Então é a partir dessa lei que ela vai detalhar o funcionamento do SUS. E ela é um tópico importantíssimo e ela é a base para a gente entender a legislação do SUS. Então vamos começar aqui a ver os artigos dessa lei. Então nessa primeira parte nós vamos falar do artigo 1º até o artigo 4º. Então vamos lá. Lei 8.080. Sobre o que essa lei aqui vai dispor, sobre o que ela vai versar, sobre o que ela vai falar. Sobre as condições para promoção, proteção e recuperação. Lembra daquelas 3 palavrinhas que a gente viu lá na Constituição de 88? Muitos dos conceitos lá da Constituição, eles estão presentes aqui também na Lei 8.080. Então, ela dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde. E também da organização e funcionamento dos serviços correspondentes. E também fala sobre outros assuntos. Então aqui nesse primeiro parágrafo ele já diz sobre o que trata a lei. Seguindo, a Lei 8.080 regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. Então aqui ela vai regular as ações de saúde não só do setor público, mas também dos entes privados, principalmente daqueles que fazem convênio com o SUS para atender a população gratuitamente. Tá? A gente vai ver como funciona isso mais para frente. Então a Lei 8.080 ela vai impor ali as regras para o funcionamento dos serviços de saúde no Brasil, seja pelo governo ou pelas instituições particulares. Tá? É importante que isso aí fique claro. E a Lei 8.080, assim como a Constituição Federal, também reconhece a saúde como direito fundamental do ser humano. Tá? E ela aponta o Estado como responsável por prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, o exercício da saúde por parte da população. Seguindo aqui, a gente vê mais um conceito que também está presente lá na Constituição de 88. Tá? Muita coisa que está na Constituição se repete na Lei 8.080. Então isso aí é um ponto positivo para a gente, porque é menos uma coisa para a gente ter que decorar, porque algumas coisas se repetem. Então o dever do Estado de garantir a saúde vai consistir em quê? O Estado, através das suas instituições, principalmente do Poder Legislativo, vai formular e vai executar as políticas econômicas e sociais, tá? Para combater o risco das doenças e de outros agravos à saúde. Então é lá através do Poder Executivo e do Legislativo que eles vão formular e executar essas políticas. Isso tudo no estabelecimento de condições para assegurar o acesso universal. Essa palavra e esse conceito aqui é importante, a gente já viu, significa acesso para todos, e igualitário, todo mundo tem o mesmo direito, tá, às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Promoção, proteção e recuperação, lembra que eu expliquei na última aula. Se vocês tiverem alguma dúvida é só voltar lá. E aqui um detalhe importante. O dever de promover a saúde da população, ele é do Estado. Mas isso não exclui, tá, o dever individual de cada pessoa, o da família, de proteger lá os seus membros, das empresas, de proteger a saúde dos seus funcionários, e da sociedade como um todo. Tá? Aqui entra aí, a gente pode colocar aqui o dever da sociedade e na questão de poluição, de descarte irregular de lixo, esse tipo de coisa.
Tá? Todo mundo é responsável pela saúde, inclusive o Estado. Continuando aqui no próximo tópico. A Lei 8.080 diz que os níveis de saúde de um país eles vão expressar a organização social e econômica desse país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes. Aí aqui ele vai listar uma série de questões que vão fazer um país ser considerado organizado social e economicamente. Então, isso aqui, como a gente pode ilustrar isso para vocês entenderem melhor? Vocês conseguem imaginar um país desenvolvido como, por exemplo, o Japão? Vocês acham que os níveis de saúde no Japão eles são melhores ou piores que os níveis de saúde do Brasil? Eles são muito melhores. Tá? A população lá, inclusive, tem uma expectativa de vida muito maior do que a brasileira. Por que isso? Porque esses níveis de saúde eles são uma expressão, né, dessa organização social e econômica, porque é um país muito mais desenvolvido do que, no caso, o nosso. Tá? Então, a saúde da população ela vai expressar isso. E os determinantes e condicionantes da saúde são os fatores que são necessários para que a população tenha essa saúde e para que esses níveis de saúde sejam elevados. Então, existem vários condicionantes e determinantes. Tá? Então, aqui a lei enumera e cita cada um deles. Por exemplo, acesso à alimentação. Uma pessoa, para ter saúde, precisa ter acesso a uma alimentação adequada e de qualidade. Tá? Moradia. Você ter uma moradia digna, com saneamento básico, arejada, é fundamental para a sua saúde. Aqui em seguida, o saneamento básico. E o nosso país é muito deficiente em saneamento básico ainda, infelizmente. Tá? Uma grande parte da população ainda não tem acesso. O meio ambiente. Lembrando que o meio ambiente na saúde não é só a floresta, lá, Mata Atlântica, floresta amazônica. O ambiente é qualquer ambiente em que o ser humano esteja inserido. Tá? E aquele ambiente ali vai influenciar na saúde dele. O trabalho, você precisa de ter acesso ao mercado de trabalho também para ter saúde, porque se você não tem trabalho, você não tem renda. E aqui logo em seguida, ó, a renda. Se você trabalha e a sua renda não te permite ter uma moradia, ter uma alimentação adequada, você também não vai ter saúde. Acesso à educação também é um condicionante determinante de saúde. Atividade física, todo mundo sabe, né, da importância da atividade física para uma saúde perfeita. Transporte, um transporte adequado, eficiente, é determinante na saúde. Você acha que um trabalhador que tem que se deslocar para o trabalho num transporte público de péssima qualidade, superlotado, que muitas vezes demora horas, 1h30, 2 horas e meia, para fazer a locomoção desse trabalhador da sua residência para o trabalho, ele não vai influenciar na saúde? Lógico que vai. Muitas vezes a pessoa perde ali 4 horas do dia em transporte para se locomover da casa para o trabalho e depois do trabalho para casa. Então o transporte é um determinante de saúde. O acesso ao lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Bens e serviços essenciais a gente pode considerar como os bens que você consegue consumir e comprar em lojas, supermercados. Serviços entram aí na área de serviços de saúde, de clínicas, restaurantes, lojas, isso tudo são serviços. Então a pessoa tem que ter acesso de comprar essas coisas, comprar esses bens e serviços. Se a pessoa não tiver como ter acesso a isso, a saúde dela vai ficar comprometida. Isso aqui de uma maneira geral. E aqui uma nota importante, que a atividade física ela foi acrescentada em 2013. Tá? E essa lei é de 1990, então ela pode sofrer acréscimos e modificações. Nada impede que daqui a alguns anos sejam acrescentados outros itens aqui nesse parágrafo. Tá? Como, por exemplo, colocar ali o acesso à internet como um determinante de saúde, por que não? Quem sabe daqui a alguns anos esse tópico não seja adicionado. Aqui nesse slide, esses 2 parágrafos aqui, eles servem para a gente entender quais os órgãos que vão constituir o SUS. Tá?
Então, o conjunto de ações e serviços de saúde prestado por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta. A administração direta são os órgãos que pertencem ao governo, diretamente a ele. Tá? E são realizadas aqui as ações por funcionários públicos. E as indiretas não, elas são prestadas indiretamente, mas também elas prestam um serviço que, no caso, deveria ser prestado pelo Estado, mas só que indiretamente. E também das fundações mantidas pelo poder público constituem o SUS. Então todos esses órgãos aqui, todos esses tipos de instituições vão compor o SUS. E no outro parágrafo, esse parágrafo aqui é importante para a gente entender o tamanho e a complexidade do SUS. O SUS ele não presta só o serviço hospitalar, ele não é só o posto de saúde nem o hospital, ele é muito maior do que isso. Tá? Aí a gente vai entender como funciona isso aos poucos, mas nesse parágrafo isso já fica bem evidente. Então vamos fazer a leitura aqui. Estão incluídas no disposto nesse artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais, de controle de qualidade. Então as instituições que fazem o controle de qualidade dos serviços e bens que influenciam na saúde também fazem parte do SUS. As instituições de pesquisa e de produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados. Tá? Então instituições de pesquisa, vamos colocar aí como a Fiocruz, por exemplo, que produzem insumos, que produzem insumos hospitalares, que produzem medicamentos. Tá? Então tudo isso faz parte do SUS. E as que produzem equipamentos também para a saúde. Então note que também fazem parte do SUS esses tipos de instituições, não apenas os hospitais, clínicas e postos de saúde. O SUS ele é muito maior do que isso, ele é muito mais complexo do que isso. Então aqui nesse slide nós temos listados os objetivos do SUS. Tá? Então é importante a gente saber quais são esses objetivos. O primeiro é a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, que a gente viu no slide anterior. Então o SUS ele busca sempre identificar e divulgar esses fatores determinantes da saúde, porque são esses fatores de que a população depende para ter saúde. Então é a identificação e divulgação desses fatores que influenciam diretamente na saúde da população. São indispensáveis para o planejamento das ações de saúde do SUS. Então através da identificação desses fatores, o SUS ele vai atuar através das políticas públicas para tentar promover esses fatores aí para a população de um modo geral. O segundo objetivo é a formulação da política de saúde. Tá? Então, depois eu vou fazer uma aula só específica para explicar para vocês o que é uma política de saúde. Então, a formulação dessa política é destinada a promover nos campos econômico e social a redução dos riscos de doença e de outros agravos da população. Tá? E estabelecer as condições que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. E por último, implementação de ações assistenciais e preventivas. As preventivas são as ações que vão evitar que as pessoas fiquem doentes, e as assistenciais são para curar as pessoas que ficam doentes. Tá? Então, o SUS tem esses três objetivos. E aqui, para a gente finalizar nossa aula, nós vamos ver as atividades desempenhadas pelo SUS. Aqui, esses dois slides agora que eu vou apresentar para vocês são importantes, porque aqui a gente vai ter a noção do tamanho e da importância do SUS, que ele vai muito além da assistência. Então, estão incluídos aqui no campo de atuação do SUS a execução dessas ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Quando você é atendido numa unidade do SUS, você tem direito, inclusive, dos medicamentos, tá? Gratuitamente. E aqui o vídeo vai dar 15 minutos, se ele passar de 15 minutos eu não consigo subir ele na plataforma. Então vocês dão um pause aí e anotem. Eu vou passar aqui o outro slide e vocês observem quantas atribuições o SUS ele exerce. Tá? Aqui o último slide. Então é uma série de atribuições que eu vou falar melhor na próxima aula.